Religiões têm suas diferentes formas de fazer seus seguidores buscar a paz e preencher algo que, por algum motivo, não trouxe sua redenção. Os cultos podem te dar essa sensação, mas existem quem, ao invés de pregar a libertação, pregam o mal e pode transformar sua vida em um inferno. Rock Teriot criou uma teoria que o apocalipse estaria próximo e precisava ser salvo junto aos seus fiéis. Para isso criou o culto no Quebec, Canadá. Com as regras rígidas, mulheres não podiam cortar os cabelos e os homens deixar a barba crescer. Não era permitido rir, falar sem autorização ou comer fora do horário. As crianças plantavam e colhiam, vendiam o que colhiam e o dinheiro recebido era doado ao culto. Era proibido usar dinheiro do suado trabalho. O trabalho na fazenda era duro, de sol a sol, a ponto de desmaiarem de exaustão. Agora, por que os seus seguidores não partiam ou desistiam do culto? A resposta era que a vida imposta a eles era melhores que a vida no mundo exterior. Chegou a um ponto que os fiéis mais fanáticos carregavam uma marreta. Caso alguém quisesse sair do culto, tinha os pés ou as mãos esmagadas com graves ferimentos. Para evitar que pudessem ter a possibilidade na insistência de fugir, quebrava os pés, colocando um tronco em cada pé e marretava, impedindo de andar por meses. Quem duvidasse das suas previsões era levado a um local onde amarrava seus pés e mãos e fazia cirurgias bizarras usando facas, serrotes e maçaricos. Muitas vezes perdiam dentes, dedos, orelhas, até amputações. As punições eram das mais brutais. Para quem roubava, cortava as mãos. Quem tentava fugir, serrava os pés. Quem comia demais, usava um funil e injetava excrementos pela goela abaixo. Crianças eram pregadas em árvores e besuntadas em mel para atrair insetos. Atiravam no próprio ombro e vazavam os olhos com pregos para provar sua devoção ao culto. As punições eram cada vez mais severas. Mulheres que não poderiam conceber filhos, ele atirava em um lago gelado repetidas vezes. Uma outra reclamou de dor de estômago. Socou diversas vezes, abriu, removeu suas entranhas e pediu que um assistente do culto a costurasse. Quando uma das suas seguidoras fugiu e contou aos seus amigos o que estava acontecendo por lá. Muitos não acreditaram. Ela voltou à comunidade e foi penalizada pela fuga. Chegando no local, as autoridades pôde ver a situação em que as pessoas no culto passavam, inclusive Gabriele, que estava sem um braço. Alguns de seus dentes foram arrancados. Nos exames, um dos seus seios foi amputado e tinha ferimentos na cabeça feito por um machado. Suas bizarrices acabaram em 1989, após décadas sem nenhuma desconfiança por parte de nenhuma autoridade local. Foi preso e condenado à prisão perpétua. Foi assassinado na cadeia com um corte na garganta, em 2011. Tinha uma vida tranquila, casada com um namorado que conheceu no colegial. Vida financeira estável até que um dia tudo caiu em desgraça. Em 1990, seu marido machucou as costas e parou de trabalhar. Para piorar a situação, começou a beber e jogar. Gastando boa parte do dinheiro que ganhava, foi forçada a vender sua casa em um local mais próximo do centro da cidade de Tohoku por causa das dívidas, sendo forçada a mudar-se em uma área rural de Gifu, onde se envolveu em um culto religioso chamado Ogamiya-san, ligado ao Shintoísmo. Não possui dogmas, livros sagrados e código moral. Sachiko e seu marido usaram o nome do culto sem a permissão da organização e foram expulsos. Seu marido desapareceu em 1992. Teve um colapso mental e sumiu sem deixar vestígios. E sua vida, cada vez pior, mais uma vez se mudou com sua filha para Sukagawa, em Fukushima, a 160 km de Tóquio, onde caiu de cabeça no culto.
se autoproclamando um Deus que expulsa demônios. Sua fama aumentou, conquistando um número considerável de seguidores. Com os barulhos das batidas e os carros estacionados em volta de sua casa, os vizinhos começaram a reclamar, porém tinha muito medo de Hetô para fazer algo. Passado algum tempo, tinha mais de uma dúzia de pessoas morando na casa de Hetô, e conquistando mais fiéis para purificar a alma e espantar demônios feios, como ela mesma dizia. Se apaixonou por um seguidor, Yutaka Nemoto. Causou ciúmes em Hetô, porque uma de suas seguidoras olhou para ele. Acusou ela de estar possuída por uma raposa má, espancando quase até a morte. Uma de suas técnicas de espantar demônio era com a violência. Usava as baquetas de taiko para realizar a purificação. A situação ficou tão fora de controle que uma mulher foi hospitalizada com ferimentos graves em 1995, e o homem conseguiu fugir, denunciando os horrores que acontecia nesse culto. Quando a polícia chegou no local, encontrou 6 cadáveres enrolados em decomposição que estavam lá por meses, 2 homens e 4 mulheres. Quando confrontado a ela o motivo dos corpos mantidos ali, a resposta foi que, como a alma não estava morta, deixaram lá em paz. Sua filha e outros seguidores foram presos. Ironicamente, a moça espancada que denunciou o culto também foi presa por participar das mortes. Hetô foi presa e, em seu julgamento sobre as mortes, disse que era um serviço religioso e que jamais pensaria que o ritual poderia levar à morte. Os fiéis receberam penas que variavam de 13 a 18 anos, outros à prisão perpétua. E Hetô foi condenado à morte aos 65 anos por enforcamento em 2012. Marcus Weston. Nascido em 1946 na cidade do Kansas, o mais velho dos 4 filhos, sua mãe o forçava a enxergar tudo através da Bíblia. Frequentava a igreja adventista e frequentemente era espancado com o livro sagrado, porque se recusava a ir aos cultos por preferir brincar. Seu pai era um pastor, fanático religioso igual a mãe, alcoólatra, agressor e molestador de crianças. Era espancado sem motivos, tanto pelas bebedeiras como pelos ensinamentos que Deus havia instruído. Nos anos 60 mudou-se para San Bernardino, na Califórnia. Seu pai o abandonou para viver um caso com seu sobrinho. Sua infância e adolescência foi sem nenhuma alegria ou vivência com amigos. Seu pai voltou após 10 anos depois de viver um romance com o próprio sobrinho. Mesmo um assunto bem polêmico e bizarro, passou a acreditar que não haveria problemas algum em ter um relacionamento com membros da própria família, e que seu pai tinha maneiras diferentes de amar os filhos. Conheceu Rosemary, uma mulher casada e com filhos. Não demorou muito para ela pedir o divórcio e morar com Marcos. Em 1971 veio o primeiro filho do casal, mas isso foi apenas uma forma de se aproximar da filha de Rosemary, que em 1974, na época tinha 8 anos, começou a molestar e abusar dela, colocando em sua cabeça que o que estava fazendo era o certo e que a vontade de Deus era que ela seria sua prometida e futura esposa. Chegou a fazer uma cerimônia como se ela fosse sua esposa, ditando regras da Bíblia que ele mesmo escreveu durante anos. Quando Elizabeth completou 12 anos, era constantemente abusada por Marcos, e fazendo ela acreditar que isso era algo normal. Quando completou 15 anos, engravidou e casou-se legalmente com Elizabeth, dizendo a Rosemary que iria começar uma família não convencional e mais amada aos olhos de Deus. O trabalho não era o seu forte, e passava a maior parte do tempo aplicando golpes e fraudes para ganhar ajuda do governo. Foi condenado a pagar uma multa por defraudação e perjúrio. Após isso, começou a viver como nômade, invadindo casas abandonadas. Elizabeth vivia em um cárcere privado e impedida de participar na educação de seus filhos. Vivia em uma barraca no meio da floresta, passando a doutrinar as crianças com a sua Bíblia, adaptada onde tratava Jesus como um grande vampiro. A coisa foi ficando cada vez mais difícil com a sua forma de viver e a relação incestuosa com as sobrinhas e filhas. No total ele teve 18 filhos. Além dos abusos, sua forma de mantê-las quietas era mais bizarra. Usava tacos de beisebol, fios elétricos e os próprios punhos. Seu filho Serafino diz ter apanhado durante 30 dias por roubar uma colher com pasta de amendoim.
Sofina confessou que seu filho de 1 mês foi espancado até que suas perninhas sangrassem. Marcos anunciou um pacto de suicídio e assassinato, caso o governo destituísse sua família. Tudo aquilo que estava acontecendo não afetava as mentes de Ruby e Sofina. Pediu para ir embora. Marcos concordou desde que deixassem suas filhas com ele. Concordaram e foram embora. Passou um tempo e chegaram à conclusão. O quão maléfico era a mente de Marcos. Passou um tempo e foram até a casa de Marcos reivindicar os filhos. Foram xingadas pelas outras esposas. Com o alvoroço todo, a polícia foi acionada. Quando começaram a falar no megafone, Ruby e Sofina ficaram em pânico por Marcos ameaçar a todos com suicídio e assassinato. Armado com um rifle de calibre 22, cumpriu seu plano. Às 2h30 da tarde, atirou em 9 membros da família na cabeça. A polícia negou ouvir os disparos. Vizinhos afirmam o contrário. Só entraram em ação quando viram um homem com as roupas manchadas de sangue. Assassinou todos os filhos e empilhou conforme a idade. Foi condenado à morte em 2005. Ainda está no corredor da morte aguardando seu fim.